eu recebo aqui no estúdio Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de riscos. Gustavo, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente estava aí, você acompanhou aí, falando com o Google, então, sobre esses 3 acidentes naquela região, com aviões daquela região. Um não tem nada a ver com o outro, né? Um foi um acidente, um atentado, como a gente estava comentando, ele foi abatido na Ucrânia. O outro avião, esse da Malásia, não existe nenhum sinal disso. E esse, você acredita que eles vão encontrar esse avião, esse último da... Acredito e vão encontrar muito rápido até. Eu concordo com tudo que o Guga falou. O Guga está perfeito nas colocações dele. É exatamente isso. Um avião foi abatido por um míssil. O único erro ali, em termos de gerenciamento de risco da companhia, foi não ter desviado suas rotas de uma área de conflito, acreditando que um míssil terra-ar não atingiria o avião em rota de cruzeiro, que realmente é muito alto, mas atingiu, derrubou o avião. Então, outras companhias aéreas desviavam daquela área ali, da Ucrânia. E depois disso, então, houve uma alteração total, Todo mundo né? mudou a rota. Mas aí implica em aumento de custo de combustível, etc. Mas, enfim, esse foi o erro da companhia. Tirando isso, aquilo é um negócio atípico. Esse segundo, o primeiro acidente, não o segundo, aliás, o primeiro acidente, que foi o desaparecimento do avião, a comunidade inteira de aviação civil do mundo todo torce e reza muito para que se encontre, para a gente descobrir o que aconteceu e para que não se repita o acidente. Agora, todos os indícios indicam, são indícios, é uma suposição, que houve ali um terrorismo também. Ou seja, que o avião tenha sido sequestrado, porque o avião, em nenhuma hipótese, o avião sai completamente da sua rota. E esse terceiro e último acidente de anteontem... Do fim de semana. Do final de semana, aí sim houve comunicação do piloto com a torre, ele estava na rota, ele apresentou problemas, ele disse que pediu para alterar a rota, entendeu? Para mudar a altitude. Mas ele fala em chuva. Ele fala que ele queria alterar de 36 mil pés para 38 mil pés, ou seja, ele estava aproximadamente 10 quilômetros de altitude, queria mudar para 12 quilômetros. Por quê? Para desviar de um acúmulo nimbus. O radar do avião, o radar meteorológico... Só explicando que acúmulo nimbus é uma nuvem de chuva forte. Extremamente pesada, uma chuva torrencial. Então, você tem ali no radar do avião um monitor, todo piloto tem, tanto no Airbus quanto na Boeing, um monitor com cores. E nessas cores ele mostra quanto maior a densidade da nuvem em termos de água, que é isso que o radar capta. O radar fica no nariz do avião, no bico, onde chama radome. E ele capta água e gelo. Então, quando tem muita água e gelo, ele diz, olha, aqui está vermelho, não passe por aqui. Não quer dizer que o avião não vai passar, mas vai balançar bastante. Então, ele queria subir para fugir dessa área de maior turbulência. Normal, que é normal, né? Agora, tempestade derruba avião, Gustavo? Não, perfeito. Ótimo apelo. Não derruba avião para os telespectadores. O avião é preparado para passar. Porque todo mundo tem medo, todo mundo tem esse pânico, né? Ah, não gosto de pegar avião em dia de chuva, porque chuva pode derrubar avião. Não pode... Não, olha só, chuva não derruba avião. Avião de cruzeiro, esses aviões comerciais que nós voamos, a gente não está falando de um teco-teco, de um monomotor, claro, de um avião pequeno. Avião comercial. Agora, de um carreira. Avião comercial desses que nós viajamos a turismo, para qualquer parte do mundo, são aviões potentes, com 2 motores e capacidade suficiente para passar por qualquer chuva temporal, etc. Por que o piloto desvia? Ele desvia para evitar o desconforto da tripulação, dos passageiros, de sacudir bastante e da turbulência. Você pode até perder altitude com isso. Agora, a chuva ele é um fator contribuinte, ele não é um fator determinante. Ele não derruba o avião. Ele pode estar associado a outras falhas e outros problemas, ter causado um acidente. É isso que temos que investigar. Guga, você tem uma pergunta para o Gustavo? Eu tenho, Gustavo, boa noite. Minha pergunta é a seguinte, os controladores ali que falaram para os pilotos que eles não poderiam subir mais, porque o tráfego era muito forte, ali na altura de 38 mil pés, como que eles têm que tomar essa decisão? Porque ao determinar que eles não pudessem subir, eles podem ter causado, de uma certa forma, o acidente. Mas se eles autorizassem a subida e houvesse um choque ali, também poderiam causar outro acidente. Qual que deve ser, como que eles devem agir numa situação dessas? Essa é uma das profissões mais difíceis do mundo, né? Controlador de voo. É complicadíssimo. O Guga fez uma pergunta importante. O tráfego aéreo mundial vem crescendo muito e as tecnologias de separação entre aeronaves estão ampliando de tal forma que a gente está diminuindo a separação entre aviões e entre aerovias. Aerovias são as pistas
virtuais que nós temos no céu, né? E você tem a mão e a contramão. Você não pode pegar um avião e colocar ele para voar na contramão. E você tem que tomar muito cuidado com a separação entre aeronaves. Isso sim derruba avião. A turbina... Sim, a gente teve um choque daquele avião. Do Legacy com a Gol aqui. O Legacy estava completamente apagado. Ele desligou o transponder e o outro avião não vê. Ninguém vê ali no radar. No caso das aerovias, por exemplo, quando você coloca uma lancha no mar ou um navio e ele passa com os motores, você vê aquela marola, aquele V atrás do barco, do motor fazendo aquilo. O avião faz a mesma marola, só que não chama marola, chama vórtex e ele é invisível porque é um vento muito deslocamento forte, de ar e que como você ar, não vê. Você não enxerga porque é ar. Então o avião faz isso. Então o avião ele tem que ter uma separação razoável um do outro, porque o motor do outro pode causar uma turbulência muito grande naquele. Então, o controlador de espaço aéreo, ele sabe quem está no ar, qual é a potência do avião maior ou menor, e ele tem que mantê-los separados. É muito difícil realmente tomar essa decisão de permitir ou não. Agora, ele não precisa só, Guga, pedir para subir. Ele pode mudar a rota lateralmente também. Ele tem outras opções. Agora, Gustavo, na sua opinião, essa iniciativa de começar a fazer buscas por terra, de ampliar essa área, é fundamental. A busca ali na Malásia, é importante frisar o seguinte. Existe um aparelho, todo avião, quando ele bate ou molha, um aparelho chama ELT, Electronic Localizer Transmission, que automaticamente começa a mandar sinais para satélite. Existem 8 satélites no planeta e é um acordo internacional de 43 países. A Malásia não faz parte desse acordo. Então a gente não sabe se os aviões da Malásia, seja da Malásia, seja da Air Asia, que são todas empresas da Malásia, se a aeronáutica lá exige que se faça a manutenção adequada do ELT e do então, se eles fossem desse acordo, o avião já teria enviado esse sinal para o satélite? Talvez sim, talvez não. Aí a gente tem que saber como é que está esse avião, saber mais detalhes, ter mais informações para poder afirmar e emitir juízo de valor. Agora, o que eu posso dizer é, num avião americano, você não encontrar o avião em 8 horas é muito improvável, mas muito. Por quê? Porque os Estados Unidos exigem bastante dessa tecnologia em todos os aviões comerciais e até de aviação geral em alguns. Então ele emite o sinal e os satélites acham muito rapidamente o avião, aonde ele está perdido. Guga, aí nos Estados Unidos existe alguma outra interpretação que não um acidente para essa tragédia, mais essa tragédia? Não, eles trabalham com acidente, mas uma hipótese que tem falado também é a questão da velocidade do avião. Eu queria perguntar para o Gustavo, que aparentemente o avião estava uma velocidade 100 nós abaixo do que era previsto naquela região, mas dentro ali do normal, era aceita essa questão. Mas pode ser que a velocidade tenha contribuído, o avião tenha perdido muita velocidade e acabou caindo ou não? Guga, perfeita pergunta. É exatamente isso. O que acontece quando você passa... Bom, primeiro... É isso que se chama estolar? Com baixa velocidade, o peso, você chega no limite que você pode estolar, que é perder a sustentação. Agora, a velocidade é importante pelo seguinte, quando você passa por uma área de turbulência, é normal o comandante diminuir a velocidade para diminuir o desconforto da turbulência e da trepidação do avião. Esse é o primeiro ponto. Então, é normal você diminuir a velocidade. Um segundo importante é quando você enfrenta uma nuvem, cúmulos nimbus, e que tenha muito gelo e água, os gelos podem ir batendo na turbina, são pedras de gelo grande, numa nuvem alta. Você vai perdendo potência das turbinas. Supondo que as duas turbinas estão engolindo muito gelo, você perde potência, consequentemente, perde velocidade e, no limite, você perde altitude. Então, essa é uma teoria que faz todo sentido. Faz, mas sempre associada a outras. Nenhum acidente, seja na aviação, ou seja... Tem uma única fator. causa. Exatamente. Ele tem uma sucessão de problemas e erros e falhas. Mas você, assim, de 0 a 10, qual é a sua... O que você diria? Eles vão achar esse avião? Não vão achar. Como o Guga falou, em uma semana, no máximo, esse avião será encontrado. Está numa região... O Guga já tocou nisso, perfeito. Está numa região altamente de trânsito ali de navios e aviões. Está numa região que está na rota, eles têm equipamentos para procurar, eles vão achar em até uma semana, acredito que a gente tenha isso desvendado. E o susto não parou por aí não, viu? Teve mais um susto, só que dessa vez foi em Londres.
um avião da companhia britânica Virgin Atlantic fez um pouso de emergência no aeroporto de Gatwick, com 462 pessoas a bordo. O avião, esse voo, ele ia para Las Vegas, nos Estados Unidos, mas o piloto percebeu que o trem de pouso não estava funcionando corretamente, deu meia volta, o avião sobrevoou Londres durante horas para poder gastar o combustível e também para esperar que a pista de pouso fosse esvaziada. As equipes de socorro ficaram de prontidão, a descida de emergência foi bem sucedida e o avião chegou em segurança ao aeroporto, evitando qualquer outro acidente. Foi realmente só um susto. Gustavo, num caso como esse, desse avião de Londres, quais são os cuidados que o piloto tem que ter para evitar uma catástrofe? A primeira coisa é essa de gastar o combustível. Perfeito. Gastar o combustível, ele avisa a emergência eventualmente, se ele, por exemplo, quando ele sobrevoa o aeroporto, eles estão olhando, porque às vezes o sensor da cabine, do cockpit, não avisa se o trem de pouso baixou ou não, se baixou só um, se não baixaram, etc. Se, por exemplo, eu não tenho trem de pouso, eles jogam espuma na pista, para o avião poder pousar de barriga, sem causar um incêndio, e por aí vai. Tem uma série de coisas, dependendo do caso. Entre elas, os passageiros vão se colocar em posição de emergência, com a cabeça baixa. Tem alguns tipos de posição. Vários procedimentos que vão ser tomados. São tomados. Gastar o combustível principal até para evitar um grande incêndio, avisar a emergência. Tudo foi feito, foi perfeito. E mostra como a aviação é segura. Quer dizer, eu tive uma falha, eu tive um problema, e os procedimentos foram tomados e correu tudo bem, graças a Deus. Quer dizer que o maior problema não é exclusivamente uma falha. O maior problema é uma sequência de falhas e as surpresas que começam a surgir. Exatamente, porque você no avião, ele é tão seguro que ele tem redundância para tudo. Você tem 2 motores. Os aviões voam com um motor só. Um Boeing, ele tem 2 motores, um do lado, um 737, por exemplo, ou a A320 da Airbus. Ele tem 2 motores. Estoura um, eu ainda tenho o outro funcionando. E o outro é suficiente para você voltar, pousar em segurança no aeroporto mais próximo. Então, quer dizer, tem redundância para tudo, tem segurança para tudo. Deixa eu aproveitar para perguntar, Guga, você tem medo de avião? Você é daqueles que sofre quando vai embarcar ou não? Não, Leilani, não tenho medo de avião, não. Eu gosto bastante de avião. Claro que tem o problema de viajar ali na classe econômica, apertado e tudo, mas medo eu não tenho de jeito nenhum. É o meu caso exatamente. O melhor do avião é estar voando. Aquela classe econômica é a parte chata, apertadinho. Mas eu também não tenho menor angústia, o menor trauma. Que bom. Bom, Guga, muito obrigada. Prazer em te ouvir. Gustavo, muito obrigada. Obrigada pelas explicações. Obrigado. Um ano novo feliz para todos. Para todos nós, com menos acidentes. Menos acidentes.